Eu não sei vocês aí, mas existe uma posição da câmera que deixa a gente mais tranquilo, que deixa a gente mais natural, que deixa a gente mais confortável. Isso tudo tem a ver com análise. Olha só que interessante. Eu cheguei à conclusão de que ligar a câmera, ela é igual a gente marcar consulta com o analista e ir na análise. É a mesma coisa do que a gente, se a gente está fazendo um atendimento online, a gente ligar e atender nosso paciente. Quando a gente vai gravar vídeo para as mídias, quando a gente vai... Ai, gente, aqui é meu tambor, eu toco tambor. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de interação, né? Quando a gente pensa nessa coisa da naturalidade, quando a gente liga a câmera, né? Quando a gente vai no atendimento, no Zoom, no WhatsApp, ou mesmo em outras, né? Em outras mídias sociais que não seja essa pela qual a gente está gravando um conteúdo para passar esse conteúdo para alguém. Eu fico pensando nisso, né? Não tem muita diferença, né? Por que a gente não é dinâmico, né? Que a gente não é a gente mesmo quando a gente vai gravar um vídeo de um conteúdo? Porque, assim, a análise, a priori, é um espaço onde o sujeito, ele transforma aquele setting em algo que vai trazer para ele um sentido, né? Que vai trazer para ele um processo de escuta, onde ele vai tentar lidar com, ou apaziguar questões, né? Lidar com suas questões, apaziguar questões, buscar... quem vós sois, né? No sentido de que quem você é nesse sentido, né? Não uma coisa bíblica, quase que indo para essa análise mais mística, mais pietista. Não nesse sentido, né, gente? Esse quem vós sois é justamente quem tu é perante aquilo que você se construiu, né? Então, assim, ou você, na verdade, buscou dentro dessa fala, né? Quando a gente pensa assim, eu sou... Quando a gente pergunta para o paciente, assim, me fala quem você é, né? Aí a pessoa vai falar as funções, né? Vai trazer pedaços fragmentados daquilo que ele representa no social. A análise, ela faz essa escuta também, mas no fundo, o que a gente está buscando na análise é esse, sabe, esse encontro de conseguir sentar aqui e se sentir natural, né? Se sentir... não é nem natural, a palavra é à vontade, né? Então, assim, eu acho que para você ter certeza se o seu analista é a pessoa correta, né? Que essa é como que eu vou achar meu analista correto. Eu lembro que essa foi uma das questões que, quando eu estava na minha formação de psicanálise, eu perguntei pro professor, que era praticamente o dono do curso, e ele falou assim: todo analista tem o paciente que merece, todo paciente tem o analista que merece. E isso eu fiquei por muitos anos pensando nisso, eu ficava sempre pensando, será que o meu analista me merece? Será que eu mereço ele? E no fundo, assim, ninguém merece ninguém, mas no fundo você merece o analista que faz você entender quem vós sois, né? Entender o porquê que você tá ali. E o porquê que você tá ali tem a ver com aquilo que você se condicionou, tem a ver com aquilo com que você se prestou a prestar atenção, tem a ver com aquilo que você, na verdade, tá tentando esconder de você, tem a ver com aquilo que você já sabe de você, mas que você não quer que ninguém saiba, tem a ver com aquilo que você já descobriu de você, mas que no fundo às vezes você não quer entender, você não é que você não quer entender, você não quer aceitar e tentar entender o que dá para fazer ali de melhor com aquilo que você já sabe de você. Às vezes é um espaço que a gente fala que é quase um confessionário, né? Onde você
tá ali num confessório, mas esse confessório no sentido de que, será que você tem ali esses pecados para você poder entender quem vós sois? Mas eu acho que tem muito mais a ver, às vezes pode ser por esse lado mais pietista, mais kierkegaardiano, né? A gente tentar entender aí quais são as nossas éticas, se a gente tá realmente passou por esse momento estético e se realmente a gente está num processo mais ético, né? Então, a análise, ela abraça essas questões, né? Quando a gente entende qual é a nossa parcela, né? Eu não diria de culpa, porque culpa tem muito a ver aí com os traços, né? E culpa tem muito a ver com as questões neuroestruturantes e que às vezes a gente tá ali, então, vestido de alguma coisa que às vezes a gente busca esse processo de auto-perdão, né? E às vezes esse auto-perdão, ele não vem de vem de um insight bobo, às vezes vem justamente do seu momento com você, que é o que a gente fala assim, um momento da análise, né? Que é um momento onde você, apesar de ter alguém, né? Porque o analista chega um momento que ele tá num pesar, né? Ele tá num processo de que ele faz esse eco, ele já passa a ser esse espelho ressignificador, mas o sujeito já entendeu que ele tá com ele mesmo, que no fundo, se você não ajudar você mesmo a se entender, quem mais vai te ajudar, né? O analista tá emprestando ali para você possíveis caminhos às vezes, e eu acho que nem tão emprestando, ele meio que sabe qual é a sua rota, ele simplesmente é um farol, né? E de repente você consegue enxergar as coisas pelas quais você foi atravessado, as coisas pelas quais você atravessa as suas próprias questões e as coisas pelas quais você começa a dar significantes e significados. E dependendo de como vós sois, você começa a entender esses momentos, né? Você começa a entender que a gente é composto mesmo por uma consciência e que essa consciência, quando ela se expande a ponto de que você consegue fazer processos transferenciais mais positivos, às vezes até intuitivos, em relação àquilo que tu é em relação a você mesmo, né, que fica uma coisa meio que parece filosófica demais, quem você é em relação a você, né, e o que você faz com aquilo que você sabe de você, e o que isso, né, é nessa farofa da sua vida, e que essa farofa da sua vida faz sentido ou não para as grandes questões da sua própria vida. Então, a grande questão aqui não é só no processo filosófico, será que tudo aquilo que você sabe de você é algo que realmente traz aquilo que você queria? Será que aquilo que você sabe de você te dá uma realização de propósito, dá um senso de propósito? Será que a nossa vida é um senso de propósito? Ou será que a nossa vida, na verdade, é essa coisa, esse caos, e dentro desse caos a gente vai passando, sabe, as ondas e tentando sair da arrebentação para uma coisa muito mais calma, e de repente esse muito mais calmo é um grande mar que é profundo e que, se a gente se ligar, que a gente de repente passou da arrebentação, já não dá mais pé, e aí é o que é a vida, né? Chega no momento em que a arrebentação já foi, e aí você tá ali num processo onde você fala assim, nossa, estou num mar, num oceano, ou eu flutuo, ou o meu corpo afunda. Então, às vezes, esse processo de autoanálise, de autoentendimento e na própria análise é o que a gente passa, né, a entender qual que é a função do analista. Então, assim, para que a gente não caia nessas armadilhas autoexplicativas ou nessas armadilhas conceituais, primeiro, a análise é algo singular.
E a singularidade diz